Crescer na presença de Deus. Provérbios 16, capítulo 1. A palavra começa nos dizendo que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. A resposta final é de Deus. Versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor, Ele pesa o espírito. Ele que conhece, Ele sabe, Ele tem o peso, a medida do Espírito. Então, no versículo 3, ele vai fechar para a gente dizendo, fechar no bom sentido, porque esse capítulo é muito extenso, ele é muito grande. Leia ele na sua casa, porque o resto da palavra é profética para a sua vida, é profética para esse ano na sua vida. Eu vou ler só um pouco, porque o nosso horário não permite, mas essa palavra, leia na sua casa. O versículo 3 está dizendo: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Somente até aí. Confia ao Senhor os teus planos, os teus sonhos, as tuas metas, o que você quer da sua vida, o que você tem, o que Deus te deu. Confia ao Senhor. Confiar é entregar nas mãos dele e saber que ele está trabalhando de alguma forma. Tudo que acontecer na sua vida vai trabalhar, cooperar para o propósito de Deus, que Deus tem para você. Se Deus te deu uma palavra, ela vai se cumprir. Se Deus te deu um sonho, ele vai se realizar. Se Deus colocou no seu coração, é Ele mesmo quem trabalha para que isso aconteça. E nós começamos o 2025. Acabou-se um ciclo, se inicia outro ciclo. Mas e agora? Como será esse ano? Você sabe? Eu não sei. Então confia no Senhor, entrega ao Senhor, apresenta ao Senhor o seu ombro, os seus sonhos. Mas quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Suas metas para esse ano? O que você vai fazer da sua vida esse ano? Como é que vai ser o seu ano de 2025? Você já pensou nisso? Você já projetou isso? Você já parou algum momento para... Muitas das vezes o final do ano é corrido. Mas nós precisamos sentar, parar, analisar. Se você não fizer as contas do mês, vai faltar dinheiro no final. Você não vai sobreviver financeiramente, porque você não planejou, você não administrou. Se você não administrar e fazer a conta do que você precisa para fazer um almoço, vai faltar arroz, vai faltar feijão. Tudo na vida é cálculo. É programação, é análise. Você tem que fazer, se projetar, se programar. Deus não criou do nada, Deus não fez do nada. Deus já tinha visto, Ele já tinha imaginado, calculado, projetado. Cristo vai morrer, vai acontecer assim assado, todo mundo vai pecar. Deus já sabia de tudo, porque Ele projetou, Ele planejou. E nós somos imagem e semelhança de Deus, então Ele requer isso de nós. Então não aceite iniciar o seu ano sem fazer isso. Se você não fez até agora, você está atrasado, mas ainda dá tempo. Pare e reveja, veja. Então, será que vai ser apenas mais um ano na minha vida, na sua vida? Que vai passar, nós vamos chegar agora 2026, 2027, 2028. Ou você vai chegar e poder dizer, igual Paulo, acabei 2025, com fé, com graça, venci. Foi luta, foi prova. Deus me deu vitória, a presença não faltou, a força não faltou, a alegria não faltou. Estou vivo para a glória de Deus e vou continuar caminhando e profetizando, pregando o amor de Deus. Como é que foi o seu ano? O que você fez nesse ano? 2024. O que você fez? O que você deixou de fazer? O que você projetou e não fez? Parou? Não podemos ser desses, nós temos que continuar. Não podemos aceitar viver do mesmo jeito, as mesmas coisas, a mesma vida, no mesmo processo, com os mesmos problemas. Alguma coisa tem que mudar, e a mudança parte de cada um de nós. Ela começa dentro de nós, através do que o Espírito fala e nos desperta, e a gente começa, e os sinais hão de seguir aqueles que caminham, que fazem, que acreditam e vão, que levam guarda-chuva. Esses estão protegidos da chuva, porque eles têm fé. Deus falou que ia chover, eles acreditaram. Então como é que vai ser o nosso ano? A mesma coisa? Ou nós vamos melhorar de vida? E isso não depende do governo, isso não depende da estação, isso não depende do tempo, isso não depende da economia. Isso depende da minha e da sua decisão.
Quando você decide mudar, as coisas mudam. Quando você decide fazer diferente, a diferença acontece. Indiferente do governo, se eu não trabalhar, eu não vou receber. Indiferente do governo, se eu trabalhar, eu vou receber. Se eu plantar, eu vou colher. Porque a resposta de Deus é uma atitude nossa, principalmente da igreja. Deus responde à fé da igreja, o posicionamento da igreja. Então, se nós nos posicionarmos em 2025, esse será o melhor ano da nossa vida. Mas se nós ficarmos parados, apáticos, será só mais um ano que passou pelas nossas vidas, pelas nossas mãos. O que você faz com seus presentes? Todo dia Deus te dá um grande presente. O que você faz com eles? Você quebra? Você estraga? Você aproveita? Brinca com alegria? Você guarda numa gaveta? A decisão é sua de como vai viver, vai depender da sua postura, dependerá das suas mudanças, da reação que você dá ao que Deus te dá. Se Deus te dá a semente e você guardar, ou você comer e você plantar, são 3 atitudes diferentes que vão trazer resposta diferente. Então depende mais de nós do que de Deus, porque o que Ele tinha para fazer, Ele fez. Agora Ele espera uma resposta nossa ao que Ele fez para que Ele continue fazendo. Ele continua no trono. É nós que muitas das vezes desviamos. É nós que muitas das vezes deixamos de viver a bênção que Ele já decretou, porque às vezes não estamos lá para receber a encomenda de Deus. Então nós temos que olhar muito para a nossa atitude nesse 2025, para que a gente possa viver o que Deus tem para nós. Então depende mais de nós. Nós temos que nos programar melhor. Até onde? Até quando? Até como eu vou deixar Deus tocar na minha vida? Até onde eu vou deixar Ele entrar? Se eu nunca deixei Deus entrar na minha vida financeira ou sentimental, ela nunca vai mudar. Mas se a partir de hoje eu falar, Deus, eu não aceito mais essa situação na minha vida financeira, Senhor, me mostra uma saída, uma direção, me ajuda na vida profissional, espiritual, ministerial, na vida sentimental. Deus, não pode ser mais assim, eu preciso mudar. Peça, ora, e a coisa vai começar a acontecer, desde que você crê no seu coração. Mas você tem que deixar Deus entrar, tem que deixar Deus tocar, tem que deixar Deus limpar, tem que deixar Deus curar. E curar muitas vezes, como foi dito na mensagem do culto passado, no último culto do ano, vai ter que mexer numa ferida e passar um remédio. Vai às vezes doer um pouquinho, mas vai doer para sarar e não doer mais. Mas nós temos que deixar Deus fazer. Deus, Ele não mexe onde nós não deixamos. Então nós precisamos deixar Deus limpar o nosso coração para que a gente possa viver o novo de Deus. Pedir a Ele para entrar na nossa vida. Consagrar a Ele o nosso coração. Pois muitas pessoas dizem que o coração é de Deus, mas não deixam Deus tocar lá, não deixam Deus mudar lá. Tem uma mágoa de alguém, um ressentimento, tem uma ferida, tem um amor, tem uma paixão, que não deixa Deus tocar, Deus tirar, Deus mover. Deus precisa limpar a casa, para que entrem as coisas novas, para que entrem a vida, os sentimentos novos. Então muitas pessoas dizem, meu coração é de Deus, Deus está no meu coração, mas estão fingindo que entregaram o coração para Deus. Fingem uma vida com Deus, mas esquece que Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Não adianta ficar de fingimento. Então Deus respeita a nossa decisão e Ele vai depender da nossa decisão por mudança, por algo maior, para que a nossa vida tenha esse estabelecido. Então nós precisamos, então quem ama a Deus de verdade, ele faz isso. Ele busca a vontade. O amor é sacrificial. Vai buscar a vontade de Deus. Então ele vai buscar seguir, ele vai buscar obedecer, ele vai buscar entender o que Deus está querendo de mim e vai fazer o que Deus mandou fazer. Eu não vou ficar questionando. Se Deus me deu a palavra, está escrito na Bíblia, por que eu vou ficar lá? Mas isso não é desse jeito, precisa ser assim. Se o Espírito mostrou para você, siga o Espírito, siga a palavra, essa é a verdade, essa não muda. Passa o tempo, mas ela não passa, está aí até hoje. Nós vamos passar dessa terra, se Jesus não voltar, essa palavra vai ficar. Porque nós temos que seguir ela foi perpetuada por um propósito, não foi à toa. Então se queremos a mudança de vida, nós temos que agarrar essa palavra e seguir ela, levar ela a sério. E praticar o que é ensinado nela, pois ela é a vontade de Deus. Então, deve ser assim a nossa vida este ano. E aí nós vamos receber o que buscamos, ter o que queremos, ter o que sonhamos. Nós vamos viver
segundo o quanto entregarmos, o quanto sacrificarmos por Ele, abrirmos mão por Ele. Porque ninguém pode receber algo de mão cheia, vai cair. Então, se você quer receber o que Deus tem para você, esteja disposto a abrir mão de algo que está na sua mão, que não era para estar. Ou que às vezes poderia estar, é direito seu, mas o que Deus tem para você é melhor. Então nós temos que ter esse entendimento e buscar isso para poder viver a vontade de Deus, mas vamos viver o quanto nos entregarmos a ela. Então, nós vamos receber de acordo com o que trabalhamos. Não adianta querer um galardão de que você não fez, uma recompensa do que você não fez, só vai ser recompensado se você fizer. Então, quer receber mais de Deus? Põe a mão no arado, não olhe para trás. Faça o bem diferente a quem estiver no seu caminho. Para isso acontecer vai depender da nossa vida, da nossa atitude, da fé que teremos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, você não vai receber, não vai ter. A palavra de Deus fala isso. E João 15:4 vai dizer lá: permaneçam em mim, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Quer que Cristo esteja na sua vida? Esteja de acordo com a palavra, porque Ele é esse verbo, aí Ele vai estar. As pessoas vão olhar mesmo, a vida dela é igual da Bíblia, é igual a Cristo. Então nenhum ramo pode dar vida, dar fruto, dar resultado, bons resultados, se Deus não tiver nele. Então se você quer dar bons resultados, se você quer que sua vida dê bons resultados, essa palavra você precisa estar agarrado a ela. Imagina você, um galho solto da árvore, não, você tem que estar agarrado, grudado na árvore, recebendo vida dela. O galho só dá resultado porque ele está recebendo algo que está vindo da árvore. Aí passa pelo galho, nós também somos assim. Nos agarramos a essa palavra e o que está dentro dela vai entrar dentro de mim, produzir de mim o resultado que Deus quer. Então está lá, nós precisamos disso. E o versículo continua dizendo: nós não podemos dar frutos se não estiver com Ele. Então, se não tiver Jesus na sua vida esse ano, você não vai dar fruto, sua vida não vai para frente, não vai crescer. Agora, quanto mais Jesus você tiver na sua vida, maior será o resultado da sua colheita. E Tiago 1,6 vai dizer lá que você tem que pedir a Deus as coisas. Capítulo 1, versículo de 6 a 8. Peça, mas peça com fé, sem duvidar. Porque não adianta você pedir a Deus, eu já pedi a Deus, mas como é que foi o seu coração você pediu? Você pediu confiando que Deus recebe, que Deus está ouvindo, que Deus pode fazer? Ou você falou da boca para fora? Tem muita gente vivendo da boca para fora, não pode ser a nossa vida. Isso não tem resultado. As suas palavras têm que sair da sinceridade do seu coração. A boca precisa falar o que está cheio do seu coração. As palavras ministradas aqui são verdades. O que eu prego para vocês aqui eu vivo. E só por isso tem efeito, só por isso tem verdade. A sua vida só vai alcançar a vida do próximo se você falar com intensidade de quem pratica. E as pessoas vão acreditar. Quando o irmão Vanderson fala, prega, ministra, alguns não gostam do jeito, alguns agradam do jeito, não importa quem agrada, mas as pessoas veem sinceridade na fala, porque ele fala com intensidade. E essa deve ser a nossa postura diante de qualquer um à nossa volta. Falar o que o coração está cheio com verdade. Então aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que ela é levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber de Deus. Olha o versículo dizendo. Se você duvidar que Deus possa fazer, não vai receber coisa alguma do Senhor. Então, uma vez que a eu estava terminando o versículo lá. Então, Jó 22, 28 vai nos dar uma direção para esse ano, para nosso caminho, para a nossa vida, que Ele já dá todos os anos, a gente que muitas vezes não percebe. Jó está dizendo que determinando tu, 22, 28, se você determinar alguma coisa, se você fizer um plano para esse ano, se você fizer uma meta, seja firme, não desista, não pare. A primeira dificuldade, o primeiro desafio que se vier na sua vida, você desiste, não vou mais tirar a carteira, não vou mais comprar carro, não vou mais mexer na casa, não. Você nunca vai viver a vitória que você quer. Você determinou alguma coisa, consagra a Deus, apresenta a Ele, vai direto, não larga não, luta por aquilo. Ah, mas está difícil, vai estar difícil sim. Fácil nessa vida é só morrer. E mesmo assim a morte espiritual, né?
Porque a física tem hora que a pessoa, o diabo não deixa ela morrer porque quer que ela sofre. Então não deixa ninguém ceifar a vida dele, não, já é dele mesmo. Espiritualmente morrer é fácil. Basta pecar. Basta fazer alguma coisa que agrada a carne e desistir de voltar para o caminho. Então tudo que você levantar, tudo que você propor fazer vai ser difícil, vai ter desafio. Mas determinando tu, seja firme. E a luz de Deus, a bênção de Deus, a provisão de Deus, os sinais de Deus vão te seguir. Ela vai brilhar na sua vida para que as pessoas vejam e declarem que tem Deus ali, que tem Deus agindo. Mas se a gente desistir, a alegria do Senhor não estará na nossa vida. Então tem que ser firme. Não pode parar na primeira dificuldade. E Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé de que Deus está contigo, sem fé que Deus pode fazer, sem fé no poder da palavra, é impossível agradar a Deus. Então você tem que acreditar, você tem que confiar. Você não vai nem se aproximar, você não vai nem orar se você não confiar, acreditar. Ou vai desistir na primeira luta. Então não pode. Aí Marcos 13 vai continuar dizendo para nós lá: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E isso serve nas outras coisas. Aquele que perseverar até o final vai ter a vitória. Mas é até o final. A gente só vence quando acaba o jogo. Enquanto tem segundo tempo, enquanto tem acréscimos, não acabou não considera a vitória não. Você acredita nela porque Deus te prometeu, ela é fiel, somos mais que vencedores nele, mas a vitória só está decretada no fim, quando acabar. Bateu o martelo, acabou, tocou o trombeta, aí acabou. Enquanto isso, aquele está de pé, cuide para que não caia. Então perseverar até o fim. Por isso não podemos desistir. Quer uma carteira? Quer uma casa? Quantos anos a sogra orou? Quantos anos você está orando? Olha o testemunho da Bíblia. Quantos anos as pessoas oraram por um milagre, por uma resposta? Quantos anos esperaram? Aí nós, a geração do imediatismo, queremos que amanhã Deus responda a minha oração, senão ele é Deus na minha vida. Se eu quero viver algo maior com Deus, a primeira coisa que eu tenho que ter é intimidade, é confiança nele, de que ele pode me ajudar. Então, para isso dar certo, nós precisamos de planejamento, de estratégia. E o Lucas 14, 28, 30 vai falar lá, qual que é este que senta, que ao planejar construir uma torre, ele não vai sentar e calcular quanto custa, quanto eu tenho que juntar, o que eu tenho que fazer, quanto tempo eu preciso trabalhar. Não é do nada que a gente consegue as coisas, não. É planejamento, é uma casa, faz estratégia, começa a guardar dinheiro. Mas não dá, então você nunca vai conseguir, tem que ter sacrifício. Eu preciso abrir mão disso, daquilo. Alguma coisa eu vou ter que sacrificar para conseguir um grande resultado. Irmão Alisson não comprou aquela moto à toa, não. Você comprou, estralou o dedo e ela estava lá? Sacrifício. Se você não tivesse sacrificado, você não tinha. Tem pessoas que podem até olhar para você e falar assim: ah, privilegiado, não sabe o suor do seu rosto, não sabe o que você passou. As pessoas fazem isso com a gente. Mas se a gente não estiver disposto a sacrificar, nós não vamos viver. Então, mas para a gente conseguir, tem que ter estratégia. Qual a estratégia para você vencer? Como é que você vai começar? Eu quero tirar uma carteira. Então, peraí, quanto custa? Eu não sabe nem quanto custa, mas eu quero fazer uma faculdade. Quanto custa? Quanto tempo? Calcula. Ó Deus, ó, tá faltando aqui, ó, 50 mil. Apresenta para Deus. Como é que eu vou conseguir, Senhor? Aí o Senhor fala: coloca todo dia R$1. R$1, Senhor? Não, mas coloca. E Deus vai abençoando, prosperando. Daqui a pouco você está com 50 mil. Daqui a pouco ele muda, dá uma direção diferente. Mas você tem que começar em Deus acreditando. Porque se você não fizer planos, projetos, e pôr na ponta do lápis, não fizer uma estratégia para começar, você nunca começa. E se você nunca começa, você nunca termina. Você nunca conclui e faz igual o versículo fala. Acaba passando vergonha. Começa começando e terminou. Diz que é crente. Porque acha que Deus vai me ajudar sem estratégia, sem um... Deus não está fazendo nada à toa por mim não, para me jogar fora. Ele não dá pérolas aos porcos. Deus honra a minha fé, Deus honra a minha postura, a minha decisão. É resposta de Deus à minha atitude. Deus não pensou o filho fora do propósito. Então nós precisamos agir, perseverar. Então muitos vão passar vergonha. Mas Deus disse para mim que ia ser e agora não foi. Será que foi Deus mesmo que disse? E às vezes vai ter Deus que disse, mas o que você fez?
Não, Deus que diz que me dá uma casa, tá? E você, nunca juntei dinheiro, nunca fiz nada para aquilo. Está esperando ela cair do céu. Cuidado para não cair na cabeça e morrer. Então, Jeremias vai continuar dizendo para a gente lá, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então tem muita gente sonhando com muita coisa corrupta. Tem muita gente que está lá achando que foi Deus que falou, mas é enganoso o coração. É por ganância, é por vaidade, é por soberba. E vão passar vergonha. Nós temos que ter certeza se foi Deus que falou. Então 1 Tiago 4, 3 e 4, vai dizer para a gente lá que muitas pessoas pedem, mas não recebem, não têm o que pediram, porque pedem por vaidade, por propósito errado, para gastar com coisa errada. Deus não vai dar, Deus não vai honrar, porque isso cria laço com o mundo. Tem coisas que você não pode ter nessa terra, porque vão te prender, e Deus não vai te deixar ter, porque Deus te ama. E se você pediu a Deus para governar a sua vida, Ele não vai deixar você ter, nem com a força do seu braço, porque você pediu para Ele governar, para Ele te proteger, e Ele não deixar você ter, é a proteção para a sua vida. Nós precisamos entender e aceitar isso na nossa caminhada, que terão coisas que vão ser assim. Por isso precisamos do entendimento de Deus, para saber o que é, o que não é, o que é tempo, o que não é tempo, a direção que segue, se é luta, se é desafio, se é levante do diabo, se é dificuldade normal. Nós precisamos dessa direção, e só tem essa direção quem tem intimidade. Quem tem intimidade passa dificuldade para entender o que Deus está falando. E quem não tem, então vai dar murro e ponta de faca. Intimidade só se tem com oração, leitura da palavra, presença nos cultos, ouvir e ouvir a palavra de Deus que é semeada. Então nós precisamos, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então qualquer que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo de Deus. O Tiago vai dizer lá. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós desejamos também, porque pode ser a nossa destruição. Enganoso é o coração, tem que ter um propósito maior. Tem que ter amor ao próximo, tem que ter visão de Deus, senão é só vaidade que pode ser a nossa destruição. Então nossos desejos para 2025 tem que casar com a palavra de Deus, tem que andar de mão dadas com o que a palavra ensina, com o que Jesus ensina. Se os seus sonhos, se os seus planos não estão ligados de alguma forma com a palavra de Deus, não vão se cumprir. Se Deus te ama, se você quer que Deus faça na sua vida a vontade dele, não vão se cumprir. Só vão se cumprir se estiverem de acordo com a palavra de Deus. Porque Jeremias 29:11 vai dizer: porque Deus conhece o futuro. Ele sabe os pensamentos que tem. Ele verdadeiramente sabe o que é bom para nós. E os pensamentos dele é para nos dar um fim bom. É para nos dar a vitória que queremos. E muitas das vezes, para ter a vitória que nós queremos, nós vamos ter que enfrentar as lutas que nós não queremos. Para prosperar, Ele quer nos fazer prosperar sem nos causar dano. E muitas coisas, se forem rápido demais, vão nos causar danos. Então muitas das coisas nós vamos ter que passar pelo teste do tempo, da espera, da paciência, da perseverança. Então esses são os planos de Deus para nós, eternos, maiores. Então temos que tomar cuidado com isso. E Isaías 40:31 vai continuar dizendo lá para nós uma direção sobre isso. Por isso que nós, os que esperam no Senhor, aquele que esperar no Senhor vai ter as forças renovadas para poder voar como águia. O Espírito Santo vai renovar a cada culto, a cada dificuldade, a cada oração. Sofreu hoje de manhã, parou para orar de noite, Deus renovou as forças amanhã, no outro dia aguenta levantar, lutar, fazer tudo de novo, porque o Espírito Santo foi renovando as nossas forças e nós vamos andar sem estarmos exaustos, sem nos cansarmos. Não vamos ficar correndo atrás do vento. Deus não vai deixar, o Espírito Santo não vai deixar, se procurarmos ouvir a voz dele. Então temos que parar de correr atrás de vaidade dessa vida, mas valorizar mais as coisas espirituais, não jogar o nosso tempo, os nossos recursos, pelas aos porcos, não gastar o nosso dinheiro com o que não é bom. Muitas pessoas usam o dinheiro com as coisas erradas e esquecem do verdadeiro alimento. Nosso dinheiro, nossos recursos devem ser gastados com alimento, com algo que edifica a nossa alma, a vida de alguém. Então, seguindo nessa visão, com Deus somos mais que vencedores.
Em tudo, tudo que vier. Porque foi Deus que te deu esse sonho que você tem. Foi Deus que deu os sonhos a José. Mas Deus não livrou José de passar aquele processo terrível todo. Porque para ele concluir aquele sonho, para ele chegar naquela vitória, ele tinha que enfrentar aquelas batalhas. Então vão ter lutas no seu caminho, vão ter batalhas no seu caminho. Vai ter dia que você vai querer desanimar e vai ter que buscar a palavra de Deus para não parar. Mas se você quer governar, se você quer ser vencedor, vencedora, vai ter que enfrentar o processo para receber a vitória. Então foi assim. Deus foi dando sabedoria, forças para José. E Deus no final deu a ele a vitória. Através da vida dele alimentou nações, povos de várias línguas e tribos se alimentaram através da obra que Deus fez na vida daquele homem. Porque ele acreditou, ele confiou. Por mais que aconteceu dificuldades, ele tinha um sonho, ele confiava que Deus estava com ele, mesmo na luta, mesmo na prova. Como Jó adorou. E o resultado foi grande, a vitória foi maravilhosa. Então, se nós queremos vitória, temos que estar disposto a essas batalhas. Então, Romanos 8,37 vai dizer que somos mais que vencedores naquele que nos amou. Mas se vivemos isso, temendo a Deus, andando nos seus caminhos, aí seremos os vencedores. Poderemos declarar, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, este ano, Hebreus 10:25, não deixe de congregar. 2025, não deixe de congregar como é costume de alguns, porque serão liberadas palavras de direção para você viver o melhor de Deus para esse ano. Serão liberadas palavras proféticas, palavras de vitória. E se você não tiver, quem perdeu foi você, porque quem veio vai receber. Nós só viemos na hora da igreja receber uma direção uma vez por semana. Não podemos aceitar, passar batido por isso. Nós precisamos priorizar esse momento. Situações nos impedem, igual o irmão Rontes, infelizmente, o serviço depende. Ele não pode largar o serviço. E ainda mais que foi porta que Deus abriu para que ele seja instrumento de Deus, voz profética onde ele está. Então é aceitar sim. Mas ele tem uma justificativa plausível, com um coração, que nós sabemos que o coração dele é estar aqui. Então Deus conhece o coração e Deus vai julgar cada um segundo o coração. Não é eu, não é ninguém. Se fizer está errado. Mas nós não podemos aceitar que qualquer coisa nos distancie, nos desvie, nos afaste, nos impeça de ouvir a direção de Deus para nós esse ano. Para que a gente possa viver o que Deus tem para nós. Então não deixe de congregar como é costume de alguns. Para que você não deixe de receber a visão. Para que você não deixe de ser relembrado pelo Espírito Santo do que você está esquecendo, para que você não perca o foco deste ano, do que você tem que fazer. Esse ano é o ano do perdão, foi ministrado no culto passado, na palavra passada. Então nós precisamos ouvir, e não é o que eu estou falando. Você sabe muito bem que aqui, o que é falado aqui, o que Deus mandar eu falo, do jeito que Deus quiser que eu falo. E eu recebo, eu apanho junto com vocês aqui. Minha esposa é minha testemunha disso, direto ela vem apanhando aí, ela apanha também, né? Mas o pai corrente é aquele que ama. Então, se Deus esse ano não for prioridade na nossa vida, nós não vamos viver o que Ele tem para nós. Serão inúteis. A Billy Graham já dizia: se Deus não for a prioridade em nossas vidas, inúteis serão todos os nossos dias vividos aqui nessa terra. A vida sem Ele é insignificante e vazia. Então, Deus só vai mudar, Deus só muda a vida daquele que se arrepende de seus pecados e busca intimidade com Deus. Se queremos, nós precisamos todos os dias arrepender do que nós erramos e mudar a nossa vida. E a mudança vai ser de acordo com o nosso arrependimento. Então quem muda Ele muda a nossa vida de acordo com a palavra que recebemos, o que ouvimos, acabamos sendo confrontados e acabamos mudando a nossa postura. Então, por isso nós precisamos de leitura da palavra, oração, tempo com Deus, fazendo isso, para que essa comunhão gere em nós uma mudança de atitude. O congregar é comunhão com o corpo de Cristo. Nós aqui somos o corpo de Cristo unido num propósito, recebendo a vida de Deus
para cumprir uma missão: resgatar, buscar, salvar. Então, Deus não negocia princípios. Quem quiser viver algo novo com Ele, quem quiser viver algo grande com Ele, vai ter que seguir os princípios dele. A palavra dele. A palavra dele, como foi dito, não muda. Então, sem caráter, sem justiça, não vai viver algo novo de Deus. A nossa justiça precisa ser parecida com a de Deus. A nossa atitude precisa ser parecida com a de Deus. Somos falíveis, somos humanos, errantes. Então todos os dias nós precisamos mais de Deus para que a gente possa viver o que Deus tem para nós. Então que o seu ano seja maravilhoso, mas dependerá mais de você do que de Deus, da sua resposta ao que Deus já tem liberado sobre a sua vida. A terra prometida está lá. Vá e conquiste. Lute por ela, tome posse dela. É minha, é meu. Sai, Satanás, tira a mão, devolve. Você não tem direito de tocar. Batalha no mundo espiritual. Eu vou vencer em nome de Jesus, porque é para a glória de Deus, para Deus ser glorificado na minha vida. Vá e conquiste. Minha mãe fica esperando aqui. Fica esperando cair do céu para você ver. Não espere cair do céu. A palavra foi liberada, você é filho, você tem direito. Vai e conquiste, tome posse daquilo que Deus te deu. Se o diabo está tentando atrapalhar, está tentando impedir, vai lá e toma dele. Repreenda, lute. Tudo que Deus te dá vai requerer um esforço. Porque se Deus te der toda vez água no copo, você nunca vai lá na fonte buscar. Você vai, uma hora o filho tem que crescer. Vai lá e pega. Você sabe que tem água. Já te dei, já te liberei. Então o seu ano vai ser maravilhoso, mas nós precisamos trilhar o caminho de Cristo. E o caminho de Cristo não foi fácil. Foi cruz, foi renúncia. Então toma a tua cruz e segue. Encara o ano com força, com fé. Então, Deus já deixou tudo escrito para a eternidade aqui. Então, como foi dito no último culto do ano, você que não pôde participar, eu coloquei no grupo lá a mensagem que foi ministrada, porque ela é muito importante, ela foi forte, os irmãos estavam lá, entenderam? E vamos trabalhar mais ou menos ela no meio do ano. Mas não adianta, não tem como ter um ano novo, uma vida nova. Não dá para viver uma vida nova com Deus preso no passado, preso no que já passou, no que aconteceu, preso nos erros do passado, nas mesmas coisas de ontem. Nós temos que mudar todos os dias, melhorar todos os dias, nos desprender dos traumas dos passados, deixar os conflitos, as tristezas, resolver os conflitos de 2024, resolver as coisas do passado para não estar preso a elas, pagar as dívidas do passado para não estar preso a elas, dívidas espirituais, financeiras também, mas dívidas, que é a palavra mais espiritual. Se devemos algo a alguém, precisamos limpar o nosso coração e estar leves e prontos para subir. Porque pode ser que o arrebatamento seja agora, 2025, e como estará a igreja do Senhor? Leves, puros, limpos de mão, puros de coração, prontos para subir. Porque o Espírito Santo está nos limpando. E a palavra diz, nós já estamos limpos pelas palavras que temos falado. Se nos arrependemos ao ouvirmos a palavra e buscamos o conserto, a mudança, nós já estamos limpos pelas palavras que temos falado. Então, por isso, nosso coração precisa estar atento, receptivo à palavra de Deus, para que 2025 seja de bênção. Carregue as experiências, como foi dito, as experiências boas, mas o que for ruim, lance no mar do esquecimento,